Fala pessoal, tudo bem? Olha só, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um filtro que eu costumo utilizar para as minhas operações de day trade, tá? Utilizando os setups do Larry Williams, o 9.1, 9.2, 9.3, enfim. Esse filtro especificamente vai servir para todos os 9.x, tá? Mas eu vou falar nesse vídeo do 9.1, porque cada setup vai ter uma regra para utilizar esse filtro, tá? Então, o filtro do 9.1 é dessa forma aqui que eu vou explicar, tá? Bom, mais importante é vocês entenderem assim, ó. Como é que é o 9.1? Para quem não sabe, eu vou explicar como é que é o setup 9.1 de uma forma bem rápida, tá, gente? Eu não vou aqui ficar ensinando o 9.1 em si, porque, porra, né, aí eu vou ter que dar uma aula do 9.1 e essa aula já tá no Operações Inteligentes, mas o 9.1 ele é um setup que foi criado pelo trader Larry Williams, tá? E muito difundido aqui pelo nosso querido Alexandre Palex, tá? O Palex foi o cara que trouxe para cá, né? Foi o cara que disseminou no Brasil esses setups, foi o cara que passou esse conhecimento para a galera que opera aqui, para os traders que operam aqui. Eu já tinha ouvido falar do 9.1 desde 2013, mais ou menos, 2013, 2014, mas nunca tinha operado ele bastante não. Eu comecei a operar bastante o 9.x, né? Tipo, tanto o 1, quanto o 2, quanto o 3, quanto o 4, a partir de 2016. Eu passei a usar bastante, passei a usar um pouco mais. Então vamos lá, mas dane-se, vamos continuar aqui. Como é que é o 9.1? O 9.1 ele é um setup de reversão de tendência, tá? Então, isso vocês têm que ter na mente. O 9.1 ele é um setup de reversão de tendência, tá? Reversão de tendência. Não é um setup de retorno à média, não é um setup de correção, ele é um setup de reversão. Então, algumas regrinhas que a gente tem que ter aqui, tá? Qual é a forma que a gente tem? O mais importante é que para toda reversão é mais legal você entrar na reversão com uma certa certeza de que aquela tendência realmente pode ter sido revertida. Tá? Então, existem vários filtros que você pode utilizar, mas o que eu mais gosto, tá, é um dos, né, porque eu utilizo esse filtro com o filtro da análise técnica, né, com todo o conhecimento, com toda a parte técnica da análise técnica, você consegue filtrar melhor ainda. Por quê? Porque existe uma forma, né, de você identificar a tendência através de análise técnica. Existe uma forma de você identificar quando a tendência anterior tem uma possibilidade maior de ter acabado. Tem uma possibilidade. Vai dar certo sempre? Não, mas isso ajuda muito nos 9.x. Você ter aquele conhecimento de análise técnica para que você consiga entender quando uma tendência tem uma alta probabilidade de estar acabando. Tá? Ou então quando a gente já tem evidências suficientes de que uma nova tendência está começando. Mas enfim, hoje eu vou falar só sobre o filtro do 9.1 utilizando a média móvel de 21 períodos, tá? Não vou falar sobre os filtros utilizando a análise técnica, os conceitos de topo e fundo, os conceitos de progressão de topo e fundo, também não vou entrar nesse mérito, porque, porra, é um pouco complexo para dar essa aula assim tão rápido, esse vídeo eu não quero que fique um vídeo muito grande, enfim. Esse é o filtro da média móvel de 21, que já vai ajudar muito, tá? Então, vamos só recapitular. O 9.1, ele é o seguinte, ele é quando você tem uma média móvel de 9 exponencial, tá? Média móvel de 9 exponencial. Tem gente que usa a média móvel de 8, porque o 8 é o número de Fibonacci. Mas na minha humilde opinião, eu acho que não muda nada, né? Eu vou até colocar aqui para ver se mudou. Não mudou nada. Foi ativado ali, foi ativado aqui. Cara, não muda nada. Pode usar 8 ou 9. Eu vou deixar 9, porque 9 é o que eu sempre usei, embora 8 seja um número da sequência de Fibonacci. Mas vamos lá, ó. Qual é a ideia aqui? É sempre que a média móvel estiver caindo, tá? Sempre que a média móvel estiver caindo e um candle faz essa média móvel virar para cima, você tem uma entrada de 9.1 de compra no rompimento desse candle. Então, não vou explicar muito, não vou dar detalhes, mas é isso, tá? A partir da hora que vira a média móvel, o rompimento do candle que virou essa média é a sua entrada, o seu stop está na mínima, tá? Basicamente isso. Agora, qual é a regra que a gente vai botar aqui? Bom, se o 9.1 é um setup de reversão de tendência, tá? A gente tem que entender para que lado essa tendência está indo.
E ao mesmo tempo, a gente tem que entender o seguinte: será que faz sentido essa tendência reverter agora? Será que tem alguma coisa que está me dizendo que essa tendência tem grandes chances de reverter? Bom, vamos lá. A média móvel de 21 ela é muito utilizada. Pode ser de 21 ou de 20, tá, gente? Tanto faz. Vou botar 20 então. Vamos lá. A média móvel de 20 ou de 21 ela é muito utilizada como um rastreador da tendência. Tá? Como um rastreador da tendência. Então, o que eu quero dizer? Que a partir da hora que você tem uma média móvel de 21 que está virada para baixo num bom ângulo, né? Porque se ela vira só um pouquinho, também não é tão excelente assim. Mas se ela está inclinada num bom ângulo, né? Se ela está tanto para baixo quanto para cima, está num bom ângulo, quer dizer que aquela tendência está subindo com uma certa confiança ou está caindo com uma certa confiança boa. Então, qual é o primeiro filtro que a gente vai utilizar aqui? E eu acho que é o único, eu consigo condensar tudo em uma regra só. Vamos lá. Setup 9.1. Anota isso aqui, tá? Compra somente... compra de 9.1. De 9.1 somente com o preço acima da média de 20, tá? Compra de 9.1 abaixo da média de 20, precisa não, tem alvo na própria média. Compra de 9.1 abaixo da média de 20 com alvo longo somente em fim de tendência. Beleza? Então, essa é a primeira regra, tá? Compra de 9, você só vai comprar um 9.1, tá? A melhor... Na verdade, eu vou trocar isso aqui para melhor compra. Puta, será que eu tenho como aumentar isso aqui? Tava tão bonitinho assim, velho. Aqui, não tem como. Nossa. Ripamos, né? Deixa eu ver aqui. Posição, não. Eu queria que ficasse mais largo. Porra, não tem como. Tá, eu vou apagar isso aqui que quando eu apaguei ele ficou de boa. Ih, deu ruim. Vamos deixar assim mesmo. Dá pra ler. Setup 9.1. Compra de 9.1. A melhor compra de 9.1 é com o preço trabalhando acima da 21. Tá? Sempre. Compra de 9.1 abaixo da média de 20. É porque aqui tá 20, né? 20. Compra de 9.1 abaixo da média de 20 vai ter dois cenários. Um é com alvo na própria média. Tá? A única reversão que você pode comprar abaixo da 21 com alvo longo é quando você sabe que aquela tendência tem grandes possibilidades de estar acabando. Tá? Então, mas eu não vou entrar em muito detalhe sobre esse filtro agora não, tá? O que eu vou entrar em detalhe agora é como a gente vai fazer essas compras na média de 20, tá? Usando a média de 20 como filtro. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é o nosso mini índice dos 5 minutos. Nem sei que data é esse aqui, 14 de maio. 14 de maio, agora, tem pouco tempo. Então, olha só, ó, o mercado está caindo, média móvel vira para baixo, né? Obviamente, se você quisesse fazer essa venda aqui, pode fazer, tá? O stop seria... Não, eu não vou ficar entrando em detalhe, vamos falar sobre outra coisa, tá? Então, vamos lá, média de móvel está caindo, e aí, esse candle aqui, ó, cadê? Esse candle aqui vira a média para cima. Tá? Esse candle vira a média para cima. Olha lá, virou a média para cima. A partir desse candle você tem a compra, tá? Agora, vamos analisar de uma forma... Você vai usar... Agora, essa compra aqui, ela vai ser com alvo até a média ou um alvo longo? Puta, ó, vamos dar uma olhada aqui. A gente teve o rompimento aqui, né, desse último fundo e o preço começou a perder, e só caindo. E aí, de repente, como ele está muito afastado da média móvel, ou seja, todo preço tem que retornar para a média. Isso não é qualquer média que você coloque. Pode botar a média de 1, de 2, de 10, de 15, de 20, 200, 300, 500, 1 milhão.
o preço vai voltar para a média alguma hora, tá? Porque isso é matemática básica, tá? São leis básicas, o preço precisa voltar e precisa existir a lei do retorno à média, tá? Porque senão você não vai ter formas de calcular a distorção. Então, qualquer desvio vai ter que retornar à média alguma hora e de alguma forma. Então, aqui a gente já está bem afastado, né, da média móvel de 20. Porém, a gente acabou de romper um suporte, né? Enfim, aqui tá com muito cara de que a gente vai ter uma queda, de que a gente vai continuar caindo. Então, uma compra aqui não é muito interessante. Não tem nada aqui que está me dizendo que isso aqui é o final de uma tendência de baixa, né? Muito pelo contrário, estamos no começo. Pelo que parece, né? Pelo que parece, a gente tem grandes chances de fazer um pullback e voltar a cair. Vamos dizer que a gente não esteja vendo, né, desse candle para a direita, né? Tem grande chance disso ser somente um pullback até aqui, né? Supostamente, né, gente? Vamos fingir que a gente não está vendo toda essa parte. A minha ideia, se eu estivesse vendo até esse candle aqui, é que o preço poderia voltar para essa região, tá? E aí sim a gente ter um bom pullback. Pode ser até nessa mínima aqui, né? E aí sim a gente ter um bom pullback, tá? Eu vou deixar aqui só porque eu botei o triângulo aqui já. Então, eu tô achando que, porra, não sei se vale a pena fazer uma compra aqui com alvo longo. Então, a compra aqui, ela vai ser com alvo na média. Será que vale a pena? Né? Isso também é uma coisa que tem que pensar. Será que vale a pena? Olha aqui, ó. A gente teria um alvo de 124 pontos e um stop, se a gente fosse botar o stop na mínima do candle, de 200 pontos. Cara, não é um trade ideal. Ah, eu sei que muita gente vai dizer, olha, mas também depende. Se você acerta muitas vezes, se é um trade que acerta muitas vezes, né, você tem que entender que talvez valha a pena, mesmo que o risco-retorno não seja o ideal. Tudo bem, cada um, acho que cada um sabe a maneira que consegue operar melhor, mas nesse caso aqui você jamais poderia comprar com alvo muito longo, tá? Porque, porra, dava para ver que dava para ver que ia cair, era 100% de certeza? Não existe 100% de certeza, gente. Porra, parem com isso, não existe 100% de certeza em nada na vida, né? Você não sabe nem se você vai estar vivo até amanhã. Ah, eu vou estar vivo amanhã com 100% de certeza. Daí você tem um ataque cardíaco e morre. Né? Então, nada na vida tem 100% de certeza. A única coisa que a gente dá para entender é que da mesma forma que você é uma pessoa saudável, sem problemas do coração, quer dizer que dificilmente você vai ter um ataque cardíaco de hoje para amanhã. Aqui é a mesma coisa. Dificilmente esse preço vai começar a trabalhar para cima, mas pode acontecer, tá? Então, aqui dificilmente também você vai comprar com um alvo muito longo. O alvo até a média, deu certo, maravilha, deu gain, põe no bolso. Agora, mais uma vez, 9.1 de venda. Tá? 9.1 de venda, a venda também tem os mesmos filtros da compra, tá? O melhor 9.1 de venda é abaixo da 21, tá? 9.1 de venda acima da 21, eu vou até colocar, eu vou trocar aqui, esse é o de compra, vou botar 9.1 de compra, 9.1 compra. Ih, cara, acho que é muita palavra. Vou botar só compra aqui, então. Compra. Beleza. Venda. Aí eu vou botar venda de 9.1 somente com preço abaixo da média de 20. Melhor venda. Venda de 9.1 acima da média de 20 tem alvo na própria média. Venda de 9.1 acima da média de 20 com alvo longo somente em fim de tendência. Tendência. Opa. Ué. Ah, que estranho. Bom, beleza, tá? Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um 9.1 de venda abaixo da 21. Porra, maravilha. Soca. 9.1 vendeu, ativou. Essa tua entrada, stop. Eu colocaria aqui em cima, porque a diferença é muito pequena, né? Não vale a pena você correr o risco de ser estopado aqui e de repente o preço desabar. Então, beleza.
E aí o alvo, gente, cara, o alvo você pode fazer da forma que você quiser. Como eu faria, alvos de Fibonacci, tá? Pra mim aqui, eu só conseguiria ter a segurança de sair de um determinado trade com alvos de Fibo, tá? Então você vai puxar aqui, botar os teus alvos. O primeiro alvo, ele seria nessa região aqui, tá? O preço não chegou a encostar nele. Deixa eu só colocar bonitinho aqui para ver se tá certinho. É isso aí, subir um pouquinho para ficar na linha bonitinho. É isso, tá? Então, eu teria saído, provavelmente, eu teria saído aqui. Porque eu colocaria o meu stop nesse último topinho aqui, depois desses dois candles. Eu colocaria o meu stop aqui, então eu seria executado aqui. Eu, tá, gente? Eu. Mas pode ser também, isso depende muito, pode ser também que eu tenha executado aqui, tá? E por quê? Isso é uma coisa que eu faço que às vezes me dá muito dinheiro. Que é o seguinte, muito dinheiro, né? Seriam quase 400, pô, é uma grana, puta, é uma grana. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que é o seguinte, eu tenho a mania, eu tenho o costume de aceitar cerca de 80 a 90% dos alvos. Por quê? Exatamente porque o mercado ele é errático, tá? A gente tem certas distorções, a gente tem alguns problemas para ter 100% de certeza de alguma coisa. Então, eu posso aceitar 100% do movimento? Pode, mas se você aceitar 90%, pode ter certeza. Muitas vezes você vai ganhar dinheiro e evitar um stop onde você ganharia menos. Mas também não é nada demais, tá? Você pode ir controlando por stop ATR, enfim. Então, aqui você teria um risco de 500 pontos para um gain de 1.000 pontos. Tá bom, cara, é um bom trade. É 2 para 1, tá ótimo, tá ótimo. Beleza? E aí o que acontece? A partir daqui, você vai pensar o seguinte, cara, beleza, existe uma certa distância para essa média, então a partir daqui, porra, um 9.1 de compra só se for até a média, tá bom? Maravilha. Por quê? Porque na real isso aqui pode ser só perna 1, 2 e 3. E aí a gente teria uma correção 4 e 5, então esse preço pode continuar caindo. Ou então, isso aqui pode ser uma perna 1 em ABC. Tem um monte de coisa que pode ser, que pode dar a ideia de que isso aqui vai continuar caindo. É lógico que eu não estou utilizando aqui nenhum tipo de, nenhum indicador a não ser as médias móveis. Então, através de outros indicadores, através de divergências, você pode ver se isso aqui seria ou não uma boa compra de alvo longo, enfim, tá? O que eu quero que vocês entendam é que, nessa barra aqui, a gente tem um 9.1 de compra, tá? Ativou, olha como você rompeu a barra. Então, você entrou aqui, stop aqui embaixo, tá? Entrou aqui, stop aqui embaixo. Só apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar esse fibo também. Apagar isso aqui, beleza. Então, você entrou aqui, teu stop tá aqui embaixo, você tá no trade e vamos embora. Alvo aonde? Na média móvel, tá? Então, assim que o preço encostar aqui, você zera. Então, qual foi o seu gain? Seu gain foi de 100 pontos para um risco de 352 pontos. Não é um trade bom, mas é aquilo. Cara, cada um tem que ser responsável pela forma que gosta de operar. E aí, beleza, e aí você começou a sentir uma dor de corno incrível porque viu que o preço andou mais de 1.100 pontos sem você. Ah, puta merda, agora fudeu. Não, o que você vai fazer agora? 9.1 de venda até a média móvel. Então, ativou, tá no trade, ativou. Olha como você já teve gain aqui, tá? Aqui você teve um gain de... Eu vou até fazer as contas aqui, ó. Aqui você teve um gain de 100 pontos, vou botar 110 pontos. 110 pontos. Aqui você teve um gain de... Vamos dizer que você zerou aqui, tá? Você teve um gain de 600 pontos. 600 pontos. Eu vou até trocar a cor, botar fundo verde. Que é para indicar gain, fundo verde, beleza. Aqui você foi estopado em quantos pontos? Deixa eu ver aqui. Em 300 pontos. Então, jogar para cá. Vermelho. 300 pontos. Fechado. Nossa, dá para ver, eu acho, né? Dá para ver. Maravilha.
estopado, tá? E ao mesmo tempo, você teve um 9.1 de compra. 9.1 de compra acima da média de 21. É a melhor compra. Então, ó, Pay está comprado. Executado, eu botaria o stop aqui embaixo, tá? A diferença é muito pequena e você ainda está protegido pela média. Então, executado e vamos embora. Você está no trade, você está no trade, você está no trade. Ah, Felipe, aonde eu saio? Se você quiser, executa uma parte da tua mão nesse último topo, tá? E aí o seguinte, se você não quiser, vai conduzindo pela média móvel, ou seja, quando essa média móvel virar para baixo, você sai, tá? Rompeu o candle que vira essa média móvel para baixo, você sai. Essa é uma das formas. Você pode usar a média móvel para sair da sua operação. Virou para baixo, rompeu o candle que virou a média móvel, você está fora, tá? Essa é uma das formas, tá? Mas a partir desse rompimento aqui, você poderia utilizar Fibonacci, tá? Eu não utilizaria. Por quê? Porque esse rompimento aqui não teria acontecido antes da sua entrada, tá? Então você entrou, isso aqui ainda era uma correção, tá? E esse movimento de rompimento aconteceu depois. Então eu não entraria. Quer fazer o Fibonacci desse alvo aqui, desse pivô aqui? Pode fazer, onde a gente estava tendo topos e fundos descendentes, e aí de repente a gente tem um fundo igual ao último fundo, e um fundo depois maior que o último fundo. Então aqui a gente tem um pivô de alta. Vamos ver quais são os alvos desse pivô. Alvo 1, alvo 2, alvo 3. Já foi para os 3 alvos, tá? Então aqui só teria como você conduzir pela média móvel, tá bom? E aí a média móvel foi, tá no trade, opa, virou. Mas virou aonde? Nesse candle ou nesse? Deixa eu dar uma olhada. Configurações, gráfico, habilitar a seleção de dados. Então aqui a média móvel de 9 estava no 77.990 e aqui no 77.987, ou seja, foi esse candle aqui que virou a média para baixo. Cadê? Habilitar a seleção de dados. Foi esse candle aqui que virou a média para baixo. Então você vai marcar a mínima desse candle, a mínima desse candle é o teu stop. Estopado, beleza, você sai da operação com 854 pontos, tá? Vou botar aqui 854 pontos. Beleza. Bom, galera, eu poderia continuar aqui eternamente, esse vídeo ia ficar enorme, mas acho que vocês entenderam. O mais importante é vocês decorarem essa regrinha aqui, tá? Essas duas regras aqui são incrivelmente importantes e te ajudam muito a filtrar, tá? Só aqui a gente vai ter, ó, 110 pontos, mais 600 pontos, mais 854 pontos, 1.564 pontos, e você tira os 300 pontos que você tomou de stop. São 1.264 pontos de gain, 1.264. Se você estivesse operando um mini contrato, você teria R$250 de gain, só utilizando esse filtro. Fechado? Então, assim, tomara que esse filtro seja um grande aliado para você começar a ganhar dinheiro. É lógico que você vai ter que também ter outros elementos da análise técnica para ajudar ainda mais a você tomar essa... Ó, aqui a gente tem um grande exemplo, né? A gente tem topos e fundos agora ascendentes, tá? Isso te dá uma ideia de que a tendência pode ter realmente terminado, pode estar no fim. Então, talvez, se você quisesse esticar esse trade até o último topo, quem sabe, né? Depende muito também da sua interpretação, depende muito da sua análise, depende muito de outros indicadores técnicos, enfim. Tá? Então, galera, espero que vocês tenham entendido, espero que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor no ponto de vista de como que esse filtro funciona. A média de 20 ou de 21, tá? Tanto faz. Eu gosto da de 20, porque 20 é o número de Fibonacci. Não, desculpa, a de 20, o 21 é um número de Fibonacci, tá? Eu gosto de 21 porque 21 é um número de Fibo, mas pode usar 20 também, tá? Tanto faz, 20 ou 21, tanto faz. Fechado? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês apliquem isso e depois me fala se deu resultado, se não deu, se te ajudou, se piorou, tá bom? Beleza? Guardem essas duas regrinhas aqui e vamos fazer dinheiro, galera. Tamo junto, valeu!